Olá, eu vim falar um pouco sobre religião e entender como e mostrar para as pessoas quanto é difícil você permanecer numa religião sem saber se ela está certa ou está errada. As tradições das religiões, só os líderes falam, né? Antigamente os saduceus, os fariseus, alguns zelotes, alguns das religiões de Cristo mantinham o Torá e a outro tipo de dominação sobre o povo, né? Um poder político e um poder dominante. Então, onde temos no nosso país a cultura de só o líder falar, você vai na igreja, só o líder fala e fica por aquilo, por aquilo mesmo, você acha que está sendo abençoado. Mas o que Deus acha disso, né? O que Jesus falou sobre isso, o que ele alerta sobre isso. Eu estava lendo aqui sobre Mateus 16:16, o que Jesus falou, né? Mateus 16:6, ele fala assim, Jesus disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí lá na frente ele fala sobre o que significava o fermento, que seria no 12, né? Ele fala, então, no 11, né? Não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelar-vos os fermentos dos fariseus e dos saduceus. No 12 ele fala, então entenderam que não lhes disse que se acautelar, sim, do fermento de pães, mas das doutrinas, né, dos fariseus e dos saduceus. Vou ler aqui também em João 16:13, né, para a gente entender um pouco, eu já comento. Ali onde ele fala, né, Jesus também fala, né, que ele, dessa forma. Quando vier o Espírito, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará do que é de si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir, né? Então, o que significa isso, né? Você está numa religião, então na cultura antiga, os fariseus, os saduceus, os fariseus principalmente, eles usavam o Torá como religião. De início era religião verdadeira, sim, né? Eles usavam aquilo como leis, né? Juntando com a lei de Moisés, e eles usavam alguns preceitos, mas com o tempo, já próximo da época de Jesus, isso se tornou um partido político e dominante, onde só os ricos tinham acesso, né, maior acesso, eles tinham poder dominante e eram corruptos. Então a religião se corrompeu através do poder político. E o que Jesus falou? Né, que a pessoa corrupta e inoperante, né, ele não vai ensinar, né, aquilo que ele fala. Como vós sendo maus, podeis dar coisas boas, né? A árvore má não pode dar fruto bom. É isso que ele quis dizer, que a religião verdadeira tinha se tornado má. Por quê? Pelas pessoas que estavam dominando, eles não estavam seguindo os ensinamentos corretos. Apesar de que Deus ele queria misericórdia, né? As leis, os castigos que estavam nas leis do Torá e que Deus estabeleceu seriam não para era para um modelo de correção, não para castigo, mas sim para que houvesse a misericórdia, para que houvesse o entendimento de que teria que haver uma algo que regulasse o povo, né, que ensinasse, que controlasse. Mas isso com o tempo ele se detupou, né? Então ali mais na frente Jesus veio falar, ó, a gente veio colocar vinho novo em outros novos, quer dizer, veio começar uma nova história, nova aliança. Por isso que o Novo Testamento e o Velho Testamento, ele é a nova aliança, ele veio trazer, mudar aquilo que não estava dando certo. Já tinha dado certo, mas não estava dando certo. É igual no nosso país, nós temos a religião onde não cumpre os 10 mandamentos, né? Nós sabemos que lá Deus fala não fazer imagem de escultura, não se prostrar nela, quer dizer, não fazer e não faça. Tá entendendo? Se ele diz, se os 10 mandamentos bate nisso, Deus já condena algumas coisas.
Então você não tem que fazer, sobre o sábado. Bom, sábado, Jesus falou que o homem é senhor do sábado, então ele nos libera do sábado por enquanto, né? Ele nos libera nesse entendimento. Então, às vezes a gente está numa religião, acha que o padre, o pastor falando que aquilo vai nos abençoar de alguma forma. Sim, a palavra de Deus abençoa, mas o local onde você está, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar preso em círculos. Algumas religiões misturam as doutrinas demoníacas com a Bíblia para poder lhe enganar. E quando Jesus fala quando ele diz conhecereis a verdade, ela liberta lá, então o conhecimento liberta. Nós temos que buscar a Deus, entender em qual religião você está, o que Deus condena naquelas práticas daquela religião e principalmente se a liderança está fazendo o que Deus quer, né? Se ela condena o que Deus condena, então saia fora, mude. Até você seguindo a verdade. Você não vai seguir as pessoas e nem a religião, você vai seguir a verdade, tá? Então, aquelas religiões que não fazem o que Deus quer, né, é o que Jesus falou, né? Cautelai-vos do ensinamento errado, né? Porque as pessoas estão guiando as pessoas para o ensinamento errado. Por isso que você tem que ter o conhecimento e buscar sempre, estudando, buscando a verdade, debatendo na Bíblia, procurando, e algumas religiões não aceitam, não querem que você conheça a verdade. Tá entendendo? Eles querem manipular as pessoas, por isso que não adianta só ir na igreja, você tem que estudar bastante e conhecer o princípio de Deus, as leis que regem o mundo espiritual e a Deus. Então essa é a dica que eu deixo, que a gente conheça a verdade e se liberte de todo engano, de todo, né? Porque um exemplo de engano é na Índia, que tem 33 mil deuses, né? Imagine um país que lá eles adoram rato, adoram vários animais, bois, então um tipo de poder demoníaco que está sobre esse lugar. Então não se prenda à religião, mas se prenda ao ensinamento de Cristo. Tá bom? É a dica que eu deixo. Deus abençoe, bom estudo, boa semana.